Tema de hoje: seguir a Jesus é seguir a graça. Nosso versículo inicial se encontra em João, no capítulo 14, livro histórico de João, capítulo 14, versículo 6. Antes de nós lermos, eu vou me dirigir aos irmãos que estão pela gravação, dizer para os amados que é uma alegria ter os irmãos aí com a gente. Muitos têm nos acompanhado pelas gravações no YouTube, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Convido vocês a curtirem a nossa página no Facebook, a se inscreverem no nosso canal, tá? Você que está pela gravação, clica em se inscrever embaixo e também clica no sininho do lado. Esse sininho, ele avisa você todas as vezes que nós postamos vídeos novos, você recebe o aviso no seu navegador, no seu celular. Então é bacana você marcar para que você venha ter, para que você não venha perder, né, os nossos vídeos, porque nem sempre o YouTube libera os vídeos, né, distribui os vídeos para todos os assinantes. Então é bacana você se inscrever e também marcar o sininho, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Em nosso site tem lá as maneiras para vocês entrarem em contato, em nome do Senhor Jesus. É sempre um prazer receber os contatos de vocês. E também eu quero falar dos nossos livros. Vocês que estão pela gravação, estão vendo aparecer na tela aí, né? Os nossos livros são livros maravilhosos da graça. Estamos preparando novos livros, né? E é importante você ter esse material. Esse material serve muito para você, evidentemente, crescer você pessoalmente, mas também serve para você evangelizar. Você presentear alguém com um livro desse é o mesmo que você estar dando o conhecimento da genuína graça para a pessoa que você está presenteando, tá? Então você pode adquirir. Nós enviamos os livros para o Brasil inteiro em nome do Senhor Jesus. Pode adquirir através do nosso site, tem um link da loja virtual, você pode adquirir com toda segurança, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, amados, vamos ler então, né, o nosso versículo inicial. João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Preciosa Igreja do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, amados do Pai, eleitos do Senhor, mais do que vencedores em Cristo, povo santo, ungido, batizados com o Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Amados, o nosso conceito de seguir a Jesus, antes de conhecer a graça, ele era um conceito, evidentemente, totalmente distorcido em relação ao que o Evangelho revela. Nós tínhamos o entendimento de que seguir a Jesus era cumprir ordenanças religiosas. Tá? E, no caso, nos referindo, evidentemente, à religião que se denomina cristã, nós podemos dizer, por exemplo, que para um católico, seguir a Jesus é você participar de uma missa, né? Então, você pergunta para a pessoa: você segue a Jesus? Ah, sigo, eu vou à missa todos os domingos, né? E participo lá às 6 da manhã, às 7 da manhã, e eu como lá a Eucaristia, e eu faço todos os sacramentos, né? E no caso do evangélico protestante, ou seja pentecostal ou tradicional, não importa, né? A visão é que seguir a Jesus é você estar na igreja com aquela roupa que a igreja manda, comendo Santa Ceia, entre aspas, né? Não existe Santa Ceia. Aliás, eu vou deixar já o link para você não se assustar, você que está novo aí na gravação. Como assim, Cristiano França, não existe Santa Ceia? Amado, não existe, né? Eu vou deixar o link para você entender. Embaixo desse vídeo aí, que você está assistindo pela gravação no YouTube, embaixo dele tem um link da nossa mensagem sobre ceia, a verdadeira ceia do Senhor. Mensagem maravilhosa. Então nós achávamos, e até hoje as pessoas que estão ainda no meio do sistema, né, evangélico e pentecostal, como eu disse, né, ou tradicional, eles têm esse entendimento: eu vou domingo à igreja com aquela roupinha que a igreja manda, eu sigo a ordenança. Algumas igrejas são mais rigorosas, não permitem que as mulheres cortem seus cabelos, que as mulheres usem qualquer tipo de ornamento, né? Tem muita congregação ainda assim, amados. A maioria aí está se liberando mais um pouco, mas tem muitos ainda com esse negócio. Não pode usar brinco, não pode passar batom, não pode usar perfume, não pode isso e aquilo, né? E muitas das vezes nós que viemos do sistema passamos por isso e tínhamos esse entendimento de que seguir a Jesus era isso.
Ah, não, eu estou lá comendo a minha Santa Ceia, eu estou lá participando como é que é? Da consagração, né? Ah, estou participando da consagração. Então, estou tranquilo. Toda sexta-feira estou lá fazendo o meu jejum, estou lá pagando preço. Então, estou seguindo a Jesus. Então, amados, nós tínhamos esse entendimento de que servir a Jesus era seguir ordenanças. Então eu, particularmente, que sempre fui muito envolvido, né, nas igrejas que eu pertenci, sempre tive liderança, né, liderança de jovens, liderança, enfim, né, de música, né, de banda, de grupos, né. Eu sempre tive esse entendimento de que seguir a Jesus era cumprir aquele horário, e eu era realmente fiel aos horários, aos ensaios, e a tudo, e às cerimônias, e tudo, né, fazia tudo ali para poder estar sempre certinho nesse sentido, e para mim eu estava seguindo a Jesus. Porém, com o entendimento da graça, nós passamos a entender que seguir a Jesus, antes de tudo, é seguir a sua palavra. Seguir a Jesus é seguir o caminho que está proposto na palavra. E a palavra que eu estou falando, evidentemente, é a palavra da graça. Por quê? Porque nós estamos no tempo da graça. Nós estamos na nova aliança, desde a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, onde a aliança foi estabelecida, foi firmada e confirmada. Então a palavra que nós temos que viver, meus amados, é a palavra da graça. Graça sem fermento, graça sem mistura religiosa. Porque se ouve muito falar da graça, né? Se ouve muito por aí. Hoje, eu sempre digo isso, né? Hoje todo mundo prega graça, as pessoas abrem congregações, colocam a placa de graça, Ministério da Graça, graça não sei o que, graça não sei o que lá. E na hora de pregar não é graça. Na hora de pregar tem fermento. Muitas das vezes até falam coisas concernentes à graça, mas misturam elementos religiosos. Amados, quantos ministérios aí que dizem pregar a graça, que cobram dízimo das pessoas? Pensem aí. Quantos de vocês que estão pela internet conhecem aí? Aí eles disfarçam, dizem que não, mas aqui tem dízimo, porque o dízimo é da graça, mas o dízimo não é obrigatório aqui. Ora, amado, se você coloca dízimo, ainda que você diga que não é obrigatório, na mente da ovelha vai ser sempre obrigatório. Porque ela vai ter em mente que se ela não der, vai estar roubando a Deus. Não é isso que diz lá? Ainda que o texto de Malaquias, né, não esteja se referindo ao povo. Né? A gente vai futuramente... Né, estamos para divulgar aí um material bem bacana sobre essa questão de dízimo. Né? Então, mas eles usam aquele texto de Malaquias. Né? E aí eles usam o texto de Malaquias para dizer que o povo, se não der, rouba a Deus. O que é uma distorção terrível da verdade ali, contida nesse texto. Né? Mas eles usam totalmente fora de contexto. Então, mesmo que você diz estar na graça, ou que um líder diga que está na graça, mas aqui tem dízimo, não é obrigatório, mas se tem, está na lei, está envolvido com a lei. Quantos são os ministérios da graça que tomam a tal santa ceia? Quantos são os ministérios da graça que estão por aí, né, batizando em águas e tantas outras heresias, né, abençoados? Quantos ministérios em graça estão agora com os seus retetés pentecostais? Falando as supostas línguas estranhas dos anjos. Outra coisa que não tem na Bíblia. Não tem, Cristiano, mas o Paulo fala da língua dos anjos. Mais uma vez, você que está na gravação, vou deixar o link. Você que está ao vivo, fala, Cristiano, eu estou ao vivo, como é que eu vou pegar esse link? É só você chegar na quarta-feira, no nosso canal no YouTube, o link vai estar lá. Tá? Toda quarta-feira, quando não há algum problema, né, com a internet, com o YouTube e tal, geralmente o nosso dia certo é de disponibilizar a mensagem gravada. O dia certo é quarta-feira. Então, na próxima quarta-feira, é só você ir nesse tema de hoje que está lá no canal no YouTube. Embaixo dele você vai encontrar os links que eu estou oferecendo aqui. Né? Tá bom? Então, você que está aí pela gravação no YouTube, os links que eu estou recomendando estão embaixo do vídeo. Eu vou deixar 2 links de 2 mensagens, volume 1 e volume 2, sobre a verdade sobre o dom de línguas. Porque está cheio de ministério em graça com essas línguas estranhas pentecostais. Você quer conhecer a verdade sobre o dom de línguas? Então assista essas mensagens. Elas já estão disponíveis, mas eu vou deixar para facilitar no link aí debaixo desse vídeo que você está vendo aí pelo YouTube agora, tá? Então, pregar a graça, amado, dizer que prega a graça é fácil.
É fácil. Aqui próximo da nossa região aqui, tem uma congregação que está escrita, você passa em frente. Na época que eu vi, eu até fiquei animado, de certa forma, né? Porque eu passei e estava assim, ó, Assembleia de Deus, embaixo, Ministério da Graça. Você vê como é que é fácil, né? Você colocar o nome de graça. E quando essa congregação estava sendo montada ali, no caso o salão deles ali, e colocaram isso, eu falei, puxa, interessante, né? Achei que realmente iam pregar a graça. Eu falei, bom, deve ser algum pastor que era da Assembleia de Deus e que conheceu a graça. Então ele colocou estrategicamente Assembleia de Deus, Ministério da Graça. Achei interessante. Aí passou um tempo, daqui a pouco nós passamos em frente a essa congregação, estava lá a placa, campanha das 7 sextas-feiras, não sei do que. E eu falei, poxa, que graça é essa? Que ministério da graça é esse? Com essas campanhas malditas. Aí você passa em frente, lá está a placa, Santa Ceia da Libertação, próximo domingo. Isso é graça aonde? Amado, isso não é seguir a Jesus. Não é. Seguir a Jesus, antes de tudo, acima de tudo, é seguir a sua palavra. A luz que a palavra dá para o nosso caminho, e você caminhar nessa luz e nesse caminho, é seguir Jesus. Não é cumprir ordenança, não é pagar preço, não é fazer campanha, não é ser fiel dizimista, e não é cumprir ordenança de homens. Não, isso não é seguir Jesus. Isso é seguir religião. Isso é seguir mandamentos de homens. Não, seguir Jesus é seguir a graça. E quando eu falo da graça, evidentemente eu me refiro à palavra da graça. O evangelho que evidencia a nova aliança. E que nós estamos, neste ministério, pregando já há um pouco mais de 12 anos. Transmitindo, pregando essa palavra. E antes mesmo do ministério existir, eu já particularmente tinha algum conhecimento da graça à época, e já também falava do que eu conhecia à época para as pessoas, né? Então já há bastante tempo nós temos esse trabalho de levar essa palavra adiante para que as pessoas venham realmente seguir o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Amado, você quer estar no caminho? Você tem que seguir Jesus. Cristiano, como seguir Jesus então? Eu tenho que pertencer a uma denominação, fazer ficha de membro, batizar na água, tomar a Eucaristia, a Santa Ceia, passar um óleo? Não. Você tem que seguir a palavra da graça. Você tem que viver o que a graça ensina, a doutrina da nova aliança para o povo de Deus. E isso é seguir Jesus. O salmista, ele faz um pedido profético, muito interessante, né? E o salmista pede a Deus que o caminho lhe seja ensinado. Vamos ver esse pedido profético? Olha que interessante. Salmos 25, versículo 9. Vamos ler. Guiará os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho. Os mansos são as ovelhas, são os eleitos de Deus. Então o salmista diz, guiará os mansos em justiça. Isso já se cumpriu, porque nós já estamos no caminho da justiça, que é a graça. E aos mansos ensinará o seu caminho. Isso aqui é profético. Agora veja o pedido do mesmo salmista no Salmo 86, no versículo 11. Nós lemos Salmos 25, 9. Agora vamos ler Salmos 86, 11. Veja só. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Olha só, o pedido do salmista. É um pedido, amado, profético. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. O que Jesus falou? Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Você vê que o pedido do salmista foi cumprido em Jesus. Primeiro o salmista profetizou, os eleitos, as ovelhas, os mansos serão guiados em justiça. Isso é um fato já. Estamos no caminho da justiça, que é a graça. E aos eleitos, aos mansos, ensinará o seu caminho. Então o salmista profetizou e depois o salmista pediu profeticamente, ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Olha que salmo lindo, que palavra maravilhosa. E aí, amados, quando Jesus se autoproclama
né, quando ele se põe como sendo ele o caminho, ele está cumprindo o pedido profético do salmista e deixando claro aos seus seguidores por onde eles deviam andar. Jesus deixou claro. Jesus falou, eu sou o caminho. Então ele estava cumprindo o que o salmista havia profetizado. O salmista queria conhecer o caminho e andar na verdade. Jesus falou, eu sou esse caminho, eu sou essa verdade. Então ele cumpriu isso, né? E ele estava deixando claro para os seus seguidores, olha, o caminho que vocês têm que andar sou eu. Amados, nos dias de Jesus Cristo manifestado em carne, os discípulos dele tinham basicamente dois caminhos a seguir. Eles ou seguiam a religião dos escribas e fariseus, a lei de Moisés, ou os ensinamentos de Cristo. Aí você vai dizer assim, mas abençoado, Jesus nos dias de sua carne também estava debaixo da lei. Sim, amado, mas Jesus cumpria a lei de maneira legítima. Eu sempre digo que Jesus cumpriu o espírito da lei, o que de fato a lei exigia. Jesus não estava cumprindo mandamentos de homens, porque na lei de Moisés havia vários mandamentos de homens, né? Então Jesus não veio para cumprir o que o homem inventou, ele veio para cumprir o que a lei exigia de fato. Sabe? Então havia dois caminhos. Ou os discípulos e os seguidores de Jesus seguiam os escribas e fariseus com seus mandamentos de homens, ou eles seguiam os ensinamentos de Jesus. Amados, eu digo para vocês que nós podemos hoje contextualizar esse entendimento e hoje dizer que hoje continua assim. Ou seja, basicamente há duas opções para as pessoas seguirem. O sistema é semelhante ao da época de Jesus. Ou nós seguimos a Cristo, e nós já vamos nos aprofundar no que significa isso de fato, ou nós seguimos os ensinos do sistema religioso. Amado, não há como misturar. Ou você está em Cristo, ou você está no sistema. Os dois não se misturam. Tudo que esse sistema religioso prega aí fora, eles se dizem cristãos e representantes da palavra, né? Seja qual for o segmento, evangélico, protestante, pentecostal, católico, mórmon, sei lá. Todos esses que dizem seguir a Jesus, eles não seguem Jesus de fato. Enquanto eu estive na religião, eu praticamente nasci no sistema, fui batizado católico, e logo depois minha mãe se converteu, entre aspas, né, ao sistema pentecostal, e eu fui seguir, passei pouco mais de 20 anos nesse sistema. Enquanto eu estive ali, eu não seguia a Jesus. Enquanto você que está aí abençoado ao vivo, você que está pela gravação, enquanto você esteve no sistema religioso, pentecostal, tradicional, não importa, você não seguia a Jesus. Ah, mas Cristiano, eu ia todos os domingos, todas as quartas-feiras, todas as sextas-feiras na campanha. Cristiano França, eu passava o óleo na cabeça. Cristiano França, eu cumpria o que o pastor mandava. Eu vestia aquela roupa certinha. E eu caminhava assim, caminhava assado. E eu comia Santa Ceia e bebia todo o primeiro, segundo domingo, sei lá. Meu amado, não importa. Isso não é seguir Jesus. Então, da mesma maneira que os discípulos de Cristo em carne tinham esses dois caminhos a seguir, ou eles seguiam os escribas e fariseus, ou seguiam a Cristo, hoje é a mesma coisa. Ou seguimos a graça, ou seguimos Jesus, ou seguimos o sistema religioso. Por isso que eu sempre digo, o maior privilégio que um eleito de Deus tem, da parte de Deus, nessa vida, é conhecer a graça. Porque a graça tira você do caminho errado da religião, do sistema, do paga-preço, do medo, etc. e te coloca no caminho que o Senhor quer de nós. Então Jesus cumpriu, né, o que o salmista havia profetizado e pedido. E ele deu essa palavra aos seus discípulos. E essa palavra é para você hoje também que está ao vivo, para você que está pela gravação. Você tem dois caminhos. Você vai seguir Jesus, que é a graça, é a palavra da graça, ou você vai seguir o sistema religioso? Amado, entendamos uma coisa. Jesus é o verbo. A palavra diz que o verbo se fez carne. Verbo é o quê? Verbo é a palavra. Jesus, portanto, é a personificação da palavra de Deus. Então, seguir Jesus, amado, é seguir a palavra. É seguir a iluminação da palavra. É estar no caminho que a palavra ilumina.
Veja só, Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Amado, Jesus é a luz para o teu caminho. Ele é o caminho, ele é a luz nesse caminho. Para você seguir o caminho, tem que seguir o Evangelho. E, amado, não há Evangelho fora da graça. Mais uma mensagem que eu vou deixar na gravação. Graça, o único Evangelho. Essa mensagem já tem uns 7, 8 anos que eu preguei. Eu nem me lembro todos os conceitos que foram passados ali, mas eu tenho certeza que é uma mensagem maravilhosa, que ainda que tenha algum conceito ultrapassado, que eu até acredito que não tenha, é uma mensagem que tem muito entendimento maravilhoso. Para você entender que fora do Evangelho da Graça não é Evangelho. Então, a lâmpada para os meus pés é a palavra. Jesus é a palavra. Então, nosso chamado nesta nova aliança, amado, é seguir a palavra. Porque, amado, Jesus, ainda nos dias de sua carne, deixou muito claro que a tradição religiosa anulava e até hoje anula a palavra. A tradição religiosa impede a ovelha de viver plenamente o que a palavra quer que vivamos, o que a palavra indica que nós vivamos. A tradição religiosa impede. Veja Marcos 7, versículo 13. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. Olha aí, ó. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Olha o que Jesus falou para aqueles religiosos da época dele, amados. Invalidando a palavra de Deus. Porque aqui nesse contexto, os escribas e fariseus haviam chegado para confrontar Jesus, como eles sempre faziam, né? Eles já vieram acusando, olha, como é que seus discípulos não cumprem a lei de Moisés? Os seus discípulos comem e bebem sem lavar as mãos, preocupados com as minúcias religiosas, né? Aí Jesus falou assim, olha, e vocês que criaram um mandamento que permite com que as pessoas desonrem seus pais e suas mães? Porque eles haviam criado um mandamento que abria um precedente, né, para que o pai e a mãe fossem desonrados em uma situação específica. Né? Então Jesus falou, vocês criaram um mandamento que é contrário à palavra. Porque a palavra ensina que nós temos que honrar pai e mãe. E vocês criaram um mandamento que anula esse mandamento de Deus. Olha só. Então vocês invalidam a palavra pela tradição de vocês. Amado, isso é figura do que ocorre hoje em dia. A palavra de Deus há séculos tem sido anulada na vida das pessoas, porque as pessoas vivem nas tradições dos homens. O nosso chamado, meu querido irmão, minha querida irmã, não é para vivermos em tradições humanas. O nosso chamado é para viver a palavra de Deus. Então não é para invalidar a palavra, é para viver a palavra. Porque a única forma de você andar no caminho, a única forma de você seguir de fato a Jesus é seguir pela palavra. E como eu disse, né, contextualizando, né, nesse período da nova aliança, é a palavra da graça. O Paulo também falou sobre isso. Colossenses 2, versículo 8. Veja só. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Olha só. Está falando dos religiosos. Colossenses, cuidado para que ninguém prenda vocês. Por meio de filosofias. Amados, quantas filosofias há hoje no meio das igrejas, hein? Quantas filosofias humanas estão no meio da igreja? Pensem aí. Você vê que isso não é um privilégio, entre aspas, dos tempos atuais. Na época de Paulo já havia isso. Muitos falsos líderes com as suas filosofias fora do evangelho. Então Paulo diz, tenham cuidado, Colossenses, para que ninguém prenda vocês por meio de filosofias e vãs sutilezas. Essas minúcias religiosas, os cuidados com a religião, com a cerimônia, essas sutilezas, né? Aí, olha só o que Paulo fala. Segundo a tradição dos homens, olha aí, ó. Segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Vocês conseguem enxergar que Paulo coloca em oposição você seguir a Cristo ou seguir a tradição do homem?
Está muito claro. Paulo está dizendo, olha, vocês têm que ter cuidado, porque se vocês ficarem presos em filosofias, em vãs sutilezas e em tradições, vocês, andando segundo os rudimentos, que são obras da lei, vocês não estão andando segundo Cristo. Está muito claro, amado, nesse versículo já fica muito claro que seguir a Cristo é você seguir a graça. É você se submeter a tudo que a graça ensina e a tudo que Jesus nos proporcionou na cruz do Calvário e ao ressuscitar. Quando você se submete a isso, você está se submetendo à graça. E você está seguindo Jesus de fato, porque você está andando na palavra. Agora, quando começa o mandamento de homem, e come e bebe, e sacrifica, e batiza, e passa óleo, e o diabo, e cuidado com a Santa Ceia, e cuidado com a roupa, olha esses penduricalhos, mulheres nas orelhas, isso é pecado. E, sabe, quando começa com essas coisas, a pessoa deixa de seguir Jesus. A pessoa está em filosofias, a pessoa está em vãs sutilezas, a pessoa está em tradições dos homens, em rudimentos, e não em Cristo. Vocês acabaram de ler comigo aqui. Então, assim como na época de Jesus, nos dias de sua carne, os escribas e fariseus, né, viviam lá invalidando a palavra com a tradição deles, na época de Paulo também. As filosofias, as tradições dos homens também estavam invalidando a palavra, também estavam fazendo com que as igrejas deixassem de viver segundo Cristo. Os próprios Gálatas, né, vocês sabem da história dos Gálatas, foram criados na graça, só que Paulo escreveu uma carta para eles dizendo, olha, vocês foram chamados na graça, mas vocês estão partindo para outro evangelho. Vocês estão deixando os legalistas fazerem o que vocês regridam para a lei, ô Gálatas. E Paulo fala, decaído da graça vocês estão. Os que se justificam pela lei estão decaídos da graça. Estão debaixo de maldição. Desde quando você seguir a Jesus você está em maldição? Não! Seguir a Jesus é bênção, não maldição. Mas uma das frases que eu mais utilizo para enfatizar a importância da mensagem que nós pregamos é essa. Fora da graça não há evangelho. Agora há pouco eu falei isso, eu disse que vou deixar o link de uma mensagem que fala disso. Nós falamos isso para as pessoas abrirem esse entendimento, elas terem cuidado, assim como Paulo falou com os Colossenses, cuidado para que ninguém faça vocês, para que ninguém prendam vocês em filosofias, em vãs sutilezas, para que vocês não andem segundo a tradição dos homens, mas segundo Cristo. Então nós enfatizamos que não há evangelho fora da graça, para que as pessoas entendam que tem que andar na graça. A graça diz, então não tem que questionar, meu irmão, o que a graça diz. Viva o que a graça diz, e isso é seguir Jesus. Então, se a pessoa não está alinhada à mensagem da graça, ela não está seguindo a Cristo. Repito, a congregação a que você pertence pode até dizer que prega a graça. Ela pode até pregar a graça, alguns pontos da graça. Mas se ela coloca um requisito da lei que seja, ela está fora da graça. Porque o apóstolo Paulo falou, um pouco de fermento leveda a massa toda. Então o que adianta? Você prega 99% da graça, mas coloca um diabo, coloca dízimo, coloca, sabe? O que adianta? E reteté pentecostal, e apocalipse segundo a graça. Sabe? Ou é graça ou não é, meu amado. Então cuidado, vocês que estão aí pela internet ao vivo, cuidado com essas vãs sutilezas. Cuidado com essas filosofias no meio da graça. Está cheio disso aí, meu amado. E isso não é seguir a Cristo. Isso é seguir a homens. Então, amados, nós que conhecemos a palavra da graça, e eu creio que a maioria que está ao vivo e a maioria que está pela gravação conhece, já acompanha e tudo mais, nós sabemos que o único apóstolo que foi separado por Deus para receber a revelação da graça foi Paulo. Os outros apóstolos tiveram sua importância, sim, foram enviados aos judeus para pregar acerca, né, do Messias, né, para pregar, para enfatizar que Jesus era o Messias que os judeus tanto esperavam, etc. Eles tiveram a importância deles. Mas o apóstolo Paulo, ele foi separado para um ministério muito maior, para um ministério que ultrapassaria os tempos, para um ministério que ultrapassaria, por exemplo, o juízo que se deu sobre Israel no ano 70.
Os demais apóstolos tinham que pregar até aquele juízo, para convencer os judeus acerca de Jesus, né? Evidentemente os judeus eleitos, né? Predestinados, convencê-los até aquele juízo. A mensagem de Paulo ela não estava limitada ao juízo que viria sobre Israel. A mensagem de Paulo era eterna, e é eterna porque é graça. É a palavra eterna da graça. Então Deus separou um apóstolo para revelar para esse apóstolo essa palavra. Então, amado, vou dizer uma coisa que é polêmica e que muitas pessoas até nos atacam há muito tempo por causa disso, mas eu vou dizer: para você seguir a Jesus, você tem que seguir Paulo. Entende? Ah, Cristiano, você é um herege, você é um adorador de Paulo. Amado, isso não é adorar Paulo, isso é entender o espírito do evangelho. É você entender um mecanismo que Deus usou para que o evangelho da graça chegasse até nós. Deus tinha 12 apóstolos, mas ele separou um outro, um 13º, para revelar esta palavra. E é nesse apóstolo que nós temos que nos mirar, que nós temos que seguir e imitar. Isso é adorá-lo? Não, amado. Isso é seguir a doutrina de Cristo. Porque Jesus Cristo ressuscitado revelou o evangelho da graça a Paulo. Então, você seguir o que Paulo ensinou é você seguir o que Jesus ressuscitado ensinou. Ah, Cristiano, o que é imitar Paulo? É imitar a doutrina, é viver a doutrina da graça. O apóstolo Paulo foi separado, ele deixou isso muito claro. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, Paulo fala: eu não tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu divulgue e propague o evangelho da graça de Deus. Então esse era o ministério do apóstolo Paulo, pregar a graça. Não misturar o evangelho com doutrina judaizante, com obra da lei, nada disso. Veja o que Paulo disse em 1 Coríntios 11, 1. Vamos ler. Sede meus imitadores, como também eu o sou de Cristo. Ó, Coríntios, sejam meus imitadores, porque se vocês me imitarem, vocês estarão imitando Cristo. Paulo falou isso por quê? Porque na igreja, na congregação dos Coríntios, havia lá muitos líderes, muitas cabeças pensantes, muitas pessoas, né, chamando para si a responsabilidade e a liderança. E uns diziam: eu sou de fulano, eu sou de cicrano. Havia grupinhos, inclusive, na igreja, né? Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de... Havia essa divisão. E Paulo falou: Coríntios, não, sejam meus imitadores. Eu me responsabilizo. Porque se vocês estiverem imitando a mim, vocês estarão imitando a Cristo. Porque Paulo sabia que havia recebido de Cristo a palavra da graça. Agora, vamos confirmar que quando Paulo fala de imitar, ele está falando justamente da doutrina. Vamos confirmar isso? Nós lemos 1 Coríntios 11, 1. Vamos ler agora 1 Coríntios 4. Vamos voltar a alguns capítulos. 1 Coríntios 4, versículos 16 e 17. Veja só o que Paulo fala aqui. Rogo-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Você vê que Paulo, na mesma carta, fala isso 2 vezes para os coríntios. Rogo-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Veja o 17. Por isso mesmo vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo. Olha o caminho aí, ó. Como por toda parte eu ensino em cada igreja. Viu que imitar Paulo é imitar o ensino dele? Paulo deixou claro: sejam meus imitadores. Eu estou enviando Timóteo exatamente para isso, Coríntios, para que vocês me imitem. O que é imitar Paulo? É viver a doutrina da graça. Então Timóteo foi enviado para dizer: Coríntios, é isso que Paulo prega. O apóstolo Paulo queria que os coríntios vivessem a graça, porque ele sabia que os coríntios eram infantis. Ele fala isso no início da carta: vocês são crianças em Cristo. Leite vos dei de beber. Eles não estavam preparados para o genuíno evangelho. Por isso que Paulo estava rogando: Coríntios, sejam meus imitadores. Coríntios, aprendam com Timóteo o que eu ensino, Coríntios.
Se você segue, amado, o que Paulo ensinou, o que é a graça, você segue Jesus. Isso não é idolatrar Paulo. Mais uma vez, isso é entender o mecanismo usado por Deus. O que Deus usou para que a graça chegasse aos seus eleitos. Não é adorar Paulo, nada disso. Isso é bobagem, né? Pessoas que não têm argumentos para derrubar a mensagem da graça ficam inventando bobeira. Ah, esse cara aí é cristiano, imita, como é que fala? É adorador de Paulo. Quantas vezes, amados, eu já li isso? Quantos e-mails e mensagens em redes sociais eu já recebi com esse papo furado? Não. Seguir Paulo é seguir Jesus, ressuscitado. Então, amados, eu quero, para encerrar a nossa mensagem de hoje, falar com os irmãos rapidamente. É claro que eu não vou entrar muito nos conceitos, porque são conceitos longos, né? Mas eu quero falar de alguns ensinos da graça que são negligenciados pela religião. É uma maneira de você ver como eles não seguem Jesus. E é uma maneira clara, inclusive. Vamos ver alguns pontos, alguns ensinos da graça. Isso é bom para quem é novo em graça, está aprendendo agora. Veja só o que a palavra da graça fala sobre santificação. Vamos ler. Hebreus, capítulo 10, versículos do 8 ao 10. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional. Veja. Primeiro ele disse, Jesus, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Olha só. O que era oferecido segundo a lei não agradava a Deus. Versículo 9. Então acrescentou, aqui estou, isso é Jesus falando, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. O primeiro o quê? O primeiro pacto. Olha, meu amado, olha só, ele cancela o primeiro pacto para estabelecer o segundo. O segundo pacto é o pacto definitivo e eterno da graça. Agora veja o 10. Pelo cumprimento dessa vontade, ou seja, pelo estabelecimento do segundo pacto, pela obra que eu vim fazer na cruz, né, Jesus falando. E aí o apóstolo explica aqui no 10, pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados. Olha aí. Por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Olha que palavra. Meu amado, hoje você é santificado. Vocês são, né? Somos muitos, graças a Deus. Nós somos hoje santificados diante de Deus por meio de quê? Do jejum que nós fazemos? Dos sacrifícios? Das consagrações, do óleo na cabeça, é isso? Não. Nós somos e sempre seremos santificados em Cristo por meio do santificados diante de Deus em Cristo por meio do sacrifício que Cristo fez. Amado, está muito claro, pelo cumprimento dessa vontade, ou seja, pela morte de Jesus, pelo estabelecimento do segundo pacto, é que nós fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Cristo. Então, você vê que a religião hoje diz o quê? Que para você se santificar diante de Deus, você tem que viver em jejum. Eu te pergunto, isso é ou não é anular a palavra? É o meu jejum que me santifica. É a consagração. Eu vou lá todo sábado, toda sexta-feira. 6 horas da manhã estou na igreja orando em jejum até meio-dia, até 1h, até sei lá, até a noite. Então eu estou santificado diante de Deus. Veja que isso não é santificação diária, isso é outra coisa. Estamos falando de santificação espiritual diante de Deus. Se Deus hoje nos olha como abençoados, eleitos, selados, e que nós somos santos diante dele, e somos sim, se ele nos vê assim, é por meio do que Jesus fez. Então você vê que a maioria das congregações negam isso. Não, tem que jejuar. Não, tem que fazer consagração. Não, tem que sacrificar. Para ser santo diante de Deus. Então, amados, se uma pessoa quer se santificar diante de Deus por meio de sacrifício, de obra da lei, então ela não está seguindo Jesus. Porque a palavra de Jesus diz que nós já fomos santificados com um único sacrifício feito de uma vez por todas, e o cara quer oferecer sacrifício ainda. Então ele está anulando a palavra na vida dele.
Entende que isso não é seguir Jesus? Isso é um exemplo do que a graça ensina. O segundo exemplo. O que a graça ensina? Muitas coisas, né? Eu estou dando alguns exemplos. A graça diz que nós estamos mortos para o pecado. Em Romanos capítulo 6, versículo 6, diz que Jesus, ao morrer, matou com ele o nosso velho homem. A carne foi morta junto com a carne de Jesus na cruz. E o apóstolo Paulo ensina que aquele que está morto está justificado do pecado. Nós somos mortos. Mas a minha carne está aqui. Mas para Deus ela está morta. Ela morreu na cruz, junto com Jesus. Aí vem o líder religioso e diz: está em pecado. Confesse o seu pecado para o padre. Você não conseguiu a sua bênção porque você está em pecado. Vocês entendem que isso é negar a palavra? Porque a palavra diz: não, nós estamos mortos para o pecado. O nosso velho homem já morreu, estamos livres. Todo o eleito de Deus está livre, está morto para o pecado. Todos nós somos novas criaturas. Mas a religião insiste em chamar o povo de Deus de pecador. Mas cristãos não erram na carne. Mas todo mundo erra, mas você diante de Deus não é pecador. Porque Deus te olha pelo prisma do que Cristo fez por nós. Romanos 6,11. Vamos ler. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado. Olha o que a palavra está dizendo aqui. Mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Qual é o chamado da graça para o povo na nova aliança? É que o povo se veja e se considere morto para o pecado. Aí vem a religião e ressuscita o pecado. Está em pecado, toma Santa Ceia para se purificar, passa um óleo e ora não sei quantas horas, e reza tantas Ave Maria, e tanto não sei o quê. Isso é ou não é negar a palavra? Eu te pergunto, viver se dizendo ainda pecador, debaixo do pecado e não sei o quê, é seguir Jesus? Não, é você anular Jesus na sua vida. Vocês estão entendendo que seguir Jesus é seguir a graça? Fora da graça não tem como seguir Jesus, amados. Fora do evangelho que Paulo recebeu do Senhor, não há como. Se você não é imitador de Paulo, ou seja, de sua doutrina, você não segue Jesus Cristo ressuscitado. Um outro exemplo que a graça ensina. A graça diz que nós, independentemente de quaisquer circunstâncias, estamos e somos abençoados. Essa é uma das verdades mais palpáveis, mais perfeitas de se enxergar, né? Existem algumas coisas que a graça ensina que de fato são... É necessário que haja um esforço para você entender. Mas o fato de você saber que é um abençoado, isso é claríssimo. Mas as pessoas até hoje negam essa verdade. Porque elas dizem que para ser abençoado tem que fazer campanha. Para ser abençoado tem que jejuar. Para ser abençoado tem que ser fiel dizimista. Para ser abençoado tem que fazer acontecer. E para eles, para o sistema religioso, ser abençoado não é ser, é estar. Ou seja, a posição de abençoado para eles é circunstancial. Se você está bem financeiramente, você está com saúde, beleza, 100%, se você está passando uma fase boa na vida, estou abençoado. Mas a palavra não fala de estar, a palavra fala de ser. Então, nós sempre falamos isso aqui já há bastante tempo. Ser abençoado independe de circunstância. Amado, você pode estar passando uma circunstância difícil. Todos podem passar. Isso faz parte da vida. Mas você tem que entender que, independente da circunstância que você esteja passando, você é e sempre será abençoado. Você não tem que fazer campanha, não tem que sacrificar, não tem que passar óleo, não tem que fazer nada. Fazer um voto, Cristiano, pastor, vou ter que fazer um voto, arrancar todo o dinheiro da minha conta bancária, fazer um voto para ser abençoado. Amado, isso não tem respaldo bíblico. Você é abençoado em Cristo, ponto. Então, todas as vezes que alguém faz uma campanha para ser abençoado, passa um óleo na cabeça e pastor, ora por mim que eu estou desesperado porque eu perdi a bênção. Tudo isso é papo furado religioso. Tudo isso é negar o caminho, é negar Jesus. Veja o que a palavra diz, confirmando, Gálatas 3:9. De modo que os que são da fé, e ser da fé aqui, nesse contexto, é não ser da lei. Interessante, né? Aliás, essa semana nós colocamos um texto em nosso site,
Eu vou deixar um link desse texto porque de repente alguém pode assistir essa gravação, sei lá, daqui a 2 anos, 3 anos, né? E já tem outros textos à frente. Então eu vou deixar o link. O que significa ser da fé? O real significado de ser da fé. Eu vou deixar o link também no YouTube aí. Então aqui, ó, de modo, vamos ler. De modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Olha o que a palavra diz. Os que são da fé são o quê? Abençoados. Ser da fé é não ser da lei. Tá? Lê esse texto que vocês vão entender isso aí. Efésios 1:3, veja. Vamos ler. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, olha aí, ó, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nos abençoou com todas as bênçãos. Vocês se lembram do Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará? Pois é, está cumprido. Nada nos falta. Estamos plenos, completos, abençoados com todas as bênçãos. Então um líder religioso vem e diz, não, tem que fazer aqui a minha campanha para você ser abençoado. Ele está negando o caminho. Isso não é seguir Jesus. Seguir Jesus é se declarar abençoado. Seguir Jesus é se declarar morto ao pecado. Seguir Jesus é se dizer um predestinado, um eleito de Deus. Isso é seguir Jesus. É viver a graça, meu amado, minha amada irmã. Então entenda isso, principalmente vocês que são novos na graça. Não há como seguir Jesus fora da graça. É claro que seguir Jesus implica em ter boas atitudes, né? Porque Jesus, nos dias de sua carne, né, tinha atitudes maravilhosas de amor, mas isso, amado, você não tem que se esforçar, isso é consequência do Evangelho na tua vida. O Evangelho na tua vida te leva a ter boas ações e boas obras. Entende? Você não tem que fazer isso como religioso. Fazer boas obras para ser abençoado, para ser salvo. Não, você faz porque você já é. Você faz como uma consequência do Evangelho na tua vida. É seguir a graça, seguir a palavra da graça, é seguir Jesus. Consequentemente, a sua vida é transformada cada dia mais, é levada às boas obras como consequência. Amém, né? Vamos encerrar, amados, com esse texto maravilhoso. Seguir Jesus verdadeiramente, para você segui-lo verdadeiramente, é indispensável que nós sigamos os ensinos da graça. Nós encerramos com João, capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Mais claro do que isso, amado, impossível. A graça e a verdade é Jesus. Se você segue a graça, você está na verdade. Se você está na verdade, você está no caminho. Seguir Jesus é seguir a graça. Então, amado, cresça cada vez mais em graça. Cada vez mais. Quanto mais você crescer em graça, quanto mais você se envolver com esse evangelho, né? Você tem aí inúmeros materiais no nosso site, vídeos, textos, tanta coisa, livros, tudo isso para você crescer em graça. Quanto mais em graça seu entendimento estiver, mais no caminho você estará. Louvado seja Deus por isso.